Fala pessoal, vamos acompanhar aí mais um vídeo, né? Mais um react do Antônio Boco, canal Top 10. Epstein está vivo, o vídeo viral revela tudo, então vou soltar o vídeo aí pra gente ver. Tá valendo. Epstein is alive. Epstein is alive. Um vídeo de poucos segundos, gravado numa rodovia da Flórida, foi suficiente para reacender uma das teorias da conspiração mais comentadas dos últimos anos. Um homem dirigindo um conversível de cabelo grisalho e óculos escuros. Apareceu nas imagens com uma semelhança impressionante com Jeffrey Epstein. A internet entrou em surto e o que aconteceu nos dias seguintes transformou uma suspeita de internet num caso que o mundo inteiro passou a acompanhar. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ajuda a gente a chegar nos 10 milhões de inscritos. Se inscreve no canal, curte e compartilha. Eu tô acordando ainda. E é isso, ativa o sininho e tamo junto. 10. O vídeo que parou a internet. No dia 12 de março de 2026, um homem chamado Andrew Posse dirigia por uma das rodovias mais movimentadas do sul da Flórida quando olhou para o lado e viu algo que fez ele pegar o celular na mesma hora. No carro ao lado, vinha um homem de cabelo grisalho, boné branco, virado para trás, óculos escuros, num conversível com a capota baixada. A semelhança com Jeffrey Epstein era absurda. Posey gravou, postou no Instagram com a legenda Epstein tá aqui, no sul da Flórida. E em poucas horas o vídeo já tinha milhões de visualizações. No áudio original, dá para ouvir gente gritando Epstein tá vivo! Os comentários dispararam. Os compartilhamentos explodiram. E o nome? Jeffrey Epstein voltou a dominar as redes no mundo inteiro. Não por causa de documentos, julgamentos ou revelações novas, mas por causa de um cara que parecia ser ele dirigindo um conversível na Flórida. O vídeo passou de 7 milhões de visualizações só no Instagram. E o que veio depois deixou claro que a internet não ia largar esse assunto tão cedo. 9. Afinal, quem é esse cara? Vamos ver, né? Uma semana depois do vídeo viralizar, o homem do conversível resolveu dar as caras. E o nome que ele escolheu não ajudou em nada a acalmar a situação. Caralho, é ele, mano. Palm Beach Pete. Segundo ele, seu nome verdadeiro é Peter Simmel, 71 anos. Nasceu em Nova York, num dos bairros mais ricos de Manhattan. Jogou tênis em nível competitivo quando era mais novo, trabalhou no mercado imobiliário e há cerca de 2 anos e meio se mudou para a Flórida. Dizem que o Epstein é um agente especial do Mossad, né? Um agente secreto do Mossad. Então dizem que ele não morreu, que o Israel, né, Mossad, tirou ele dos Estados Unidos. E aí vamos ver o que o Antônio Boco vai falar nesse vídeo, porque eu não sei ainda, mas eu já estou antecipando que dizem que ele é um agente infiltrado do Mossad. Vamos ver. Segundo ele, a mudança não teve nada de especial. Queria sol, praia e uma vida mais tranquila. O tipo de história que qualquer aposentado americano contaria. Só que no caso dele, essa vida tranquila durou até o dia em que um desconhecido apontou uma câmera para o carro dele numa rodovia. Em entrevistas, Pete tentou encerrar o assunto. Disse, ele é uma pessoa muito ruim pelo que ele fez, obviamente. E ele está morto e eu estou vivo. Mas a internet não comprou essa explicação. Até aquele vídeo, Pete era praticamente desconhecido do grande público, e isso deixou tudo ainda mais estranho para quem já desconfiava de tudo. A pergunta que ficou na cabeça de todo mundo: como um cara de 71 anos, com essa cara, passou tanto tempo sem ninguém reparar numa semelhança dessas? Mano, é muito igual, mano. Não tem como. É muito igual, mano. Muito igual. 8. A semelhança que ninguém consegue ignorar.
Quando as primeiras imagens dos dois começaram a circular lado a lado, o que parecia piada virou dúvida real. Mano, o que tá mudando do Epstein por esse maluco aí é que o cabelo do Epstein tá mais baixinho e esse maluco, o cabelo dele mais alto, né? E ele tá mais velho. Não é possível, mano. Não é possível. Não é possível que não seja ele. Porque a semelhança entre Palm Beach Pete e Jeffrey Epstein não é aquela coisa de... parece um pouco. É idêntico. Internautas começaram a comparar fotos de perfil, formato do nariz, linha do queixo, estrutura do rosto. Tudo chamava a atenção, mas o detalhe que mais viralizou foi a comparação dos dentes. Alguém passou vídeos dos dois em momentos em que os dentes inferiores apareciam. Colocou as imagens lado a lado e muita gente passou a dizer que o alinhamento e o espaçamento pareciam idênticos. Um dos maiores sites de checagem de fatos do mundo analisou as imagens e concluiu que existem diferenças faciais entre os dois. Ou seja, não são a mesma pessoa. Ainda assim, até esse tipo de checagem reconheceu que a semelhança visual é impressionante. E aí está o ponto. Quando o público já desconfia da versão oficial, uma semelhança assim não precisa ser perfeita para virar prova. Aí, ó, dá pra ver que esse maluco, Palm Beach, sei lá, tem um cabelo maior. Aí se você pega a foto do Epstein, ele tem um cabelo menorzinho, mais alinhadinho, pá. É ele tá vivo esse arrombado. 7. Eu não sou Jeffrey Epstein. No dia 19 de março, uma semana depois do vídeo original, Palm Beach Pete decidiu se pronunciar e fez isso do jeito mais direto possível. Criou contas nas redes sociais com nomes que basicamente diziam: eu não sou o Epstein. O primeiro vídeo foi reto. Bom dia a todos, aqui é o Palm Beach Pete, de Palm Beach, Flórida. Meu vídeo viralizou porque um cara aleatório me filmou enquanto eu estava dirigindo sem eu saber. E, de repente, eu virei uma sensação viral. Eu não sou Jeffrey Epstein. Eu sou Palm Beach Pete. You're not Jeffrey Epstein? I'm not Jeffrey Epstein. I'm Palm Beach Pete. Esse vídeo passou de 4 milhões de visualizações em menos de uma semana. 2 dias depois, ele postou outro, repetindo a mesma coisa, e esse bateu 28 milhões em 4 dias. Love to play some tennis. I'm not Jeffrey Epstein. I'm Palm Beach Pete. E teve um detalhe que chamou a atenção de muita gente. Toda vez que Pete posta um vídeo, ele começa se apresentando. Sempre a mesma coisa. Eu sou Palm Beach Pete. Não sou Jeffrey Epstein. I'm not Jeffrey Epstein. I'm just Palm Beach Pete. Não importa o assunto do vídeo, ele sempre repete isso. E a internet começou a perguntar: se ele não é Epstein, por que sente tanta necessidade de dizer isso toda Por que vez? ele fica repetindo? Para piorar, numa das entrevistas, ele soltou uma frase que viralizou: eu posso ser o cara, mas eu não sou o cara. Para ele, era só um jeito de dizer que entende a semelhança, mas para a internet aquela frase soou como praticamente uma confissão. 6. Mesmas cidades, mesmas festas. Se a semelhança física já era difícil de ignorar, o que veio depois, numa entrevista, piorou ainda mais. Quando perguntaram onde ele tinha morado ao longo da vida, Pete disse que viveu em Nova York durante anos. Jeffrey Epstein também. Depois, Pete se mudou para a Flórida e foi para Palm Beach. Epstein tinha uma mansão em Palm Beach. E tem mais. Pete admitiu que viu Epstein em festas. Não disse que conversou com ele, não disse que eram amigos, mas afirmou que esteve em eventos em que Epstein também estava. Segundo Pete, Epstein parecia estranho, ficava sentado num canto, era misterioso e ninguém entendia direito de onde vinha o dinheiro dele. Para quem já achava a história estranha, saber que os dois frequentavam os mesmos ambientes em Nova York só jogou mais lenha na fogueira. Quando o entrevistador
entrevistador insistiu nesse ponto, houve um momento que viralizou por si só. Pete fez um gesto como se quisesse mudar de assunto. Para quem já desconfiava, aquilo pareceu nervosismo. Para quem defendia Pete, foi só a reação de alguém desconfortável com o tamanho da atenção. A internet não parou de fazer a mesma pergunta. Como dois homens tão parecidos viveram nas mesmas cidades, chegaram a se cruzar em eventos e, mesmo assim, ninguém nunca tinha falado disso antes? 5. Por que tanta gente duvida da morte de Epstein? Não é possível. Jeffrey Epstein era um financista americano ligado a algumas das pessoas mais poderosas do mundo. Políticos, bilionários, membros da realeza. Ele circulava nesse meio com enorme facilidade. Em 2008, foi condenado por crimes gravíssimos na Flórida, mas conseguiu um acordo judicial que muita gente considerou escandaloso. Cumpriu apenas 13 meses numa prisão com regime especial e saiu livre. Para boa parte do público, aquilo só confirmou que existia uma rede de proteção ao redor dele. Epstein foi viver em Israel. Em 2019, Epstein foi preso de novo, dessa vez por acusações federais. Mas no dia 10 de agosto daquele ano, foi encontrado morto na cela onde estava preso em Nova York. A versão oficial é que ele tirou a própria vida. O laudo confirmou e nenhuma investigação depois disso mudou essa conclusão. Só que as circunstâncias dessa morte são, no mínimo, estranhas. Os dois guardas que deveriam estar vigiando a cela admitiram que dormiram no trabalho e ainda falsificaram os registros para esconder isso. Epstein tinha sido tirado de uma vigilância reforçada poucos dias antes, sem ninguém explicar direito o motivo. E um outro médico legista, contratado pela própria família, analisou o corpo e disse que os ferimentos não batiam com o que o laudo oficial descrevia. Resultado: pesquisas feitas na época mostraram que menos da metade dos americanos acreditava na versão oficial. E com o passar dos anos, conforme novos documentos do caso foram sendo liberados, com nomes de partes poderosas e conexões que duraram décadas, a desconfiança só foi aumentando. É nesse cenário que Palm Beach Pete apareceu. Quando uma sociedade já não confia na versão oficial, qualquer coincidência vira indício. 4. A mansão que foi apagada do mapa. Jeffrey Epstein tinha uma mansão em Palm Beach, uma casa enorme com vista para o mar. Era ali o centro de tudo, onde os crimes aconteceram, onde a polícia fez a primeira busca em 2005 e onde dezenas de vítimas disseram ter passado pelo pior. Depois da morte de Epstein, a casa foi colocada à venda. Em 2021, um empresário do mercado imobiliário comprou o terreno por 18 milhões e meio de dólares e a primeira coisa que fez foi demolir tudo. Literalmente, reduziu a pó. Disse: Palm Beach vai ficar muito feliz que ela sumiu. Mas não parou aí. Ele pediu à prefeitura para mudar até o endereço da casa, porque toda vez que alguém pesquisava o endereço antigo na internet, caía direto em matérias sobre Epstein. Depois da mudança, os curiosos que passavam de carro para tirar fotos sumiram em poucos dias. Moradores disseram na época que foi um alívio. O terreno vazio acabou sendo revendido meses depois por 26 milhões de dólares, quase o dobro do que foi pago. A casa sumiu, o endereço mudou e alguém ainda lucrou com isso. A casa não existe mais. O endereço antigo saiu de circulação, mas o bairro continua o mesmo. E agora, nesse mesmo lugar, um homem idêntico... O governo comprou, destruiu as provas, né? Destruiu tudo, apagou o caso, que, né, ali era a área de crime, dos crimes que ele fazia. A poeira baixou, vendeu de novo, ganhou o dinheiro em cima, acabou. A Epstein aparece dirigindo um conversível, como se nada tivesse acontecido. Na internet, isso foi tratado como coincidência demais para um lugar só. 3.
De piada a teoria da conspiração em 48 horas. O que aconteceu com Palm Beach Pete é um retrato de como a internet funciona hoje. Em menos de 48 horas, o caso saiu de vídeo engraçado de um cara parecido com Epstein para será que Epstein está vivo? E esse caminho foi construído com memes e desconfiança coletiva. As piadas vieram primeiro. Uma das que mais viralizou mostrava um personagem de desenho se transformando com a legenda Jeffrey Epstein se transformando em Palm Beach Pete para viver tranquilo e impune na Flórida. Outros começaram a inventar apelidos. Jeffrey Epstein, a versão genérica do Epstein. Mas por baixo das piadas começou a surgir uma corrente mais séria. Usuários passaram a comparar fotos, analisar dentes, sobrepor imagens. Alguns falaram em clonagem, outros em programa de proteção a testemunhas. Em poucos dias, o que era humor virou teoria, e a teoria ganhou milhares de engajamentos. O algoritmo fez o resto. Cada comentário, cada compartilhamento, cada segundo assistido a um vídeo sobre Palm Beach Pete. Proteção à testemunha, tô falando que esse cara é um agente secreto do que já foi falado do Mossad, vocês não estão acreditando. Esse cara é um agente secreto de Israel que estava fazendo um monte de coisa pro governo. Alimentava o algoritmo. E quanto mais gente assistia, mais o algoritmo empurrava. Virou um ciclo sem fim. Em poucos dias, Palm Beach Pete deixou de ser um nome aleatório e virou um dos assuntos mais pesquisados do mundo. 2. O vídeo que Pete mandou para Mark Zuckerberg. E quando parecia que o caso não podia ficar mais estranho, Palm Beach Pete gravou um vídeo falando diretamente com Mark Zuckerberg, o dono da Meta, a empresa que controla o Instagram, o Facebook e o WhatsApp. No vídeo, ele diz: "Ei, Mark Zuckerberg, aqui é o Palm Beach Pete. Eu fui ao Instagram..." E nos arquivos, né, arquivos de Epstein, Mark Zuckerberg aparece no arquivo. Mark Zuckerberg, Donald Trump, olha só, Elon Musk. Para dizer às pessoas que eu não tenho nada a ver com Jeffrey Epstein. Eu não entendo porque você me tirou da plataforma. Eu tinha muitos seguidores e só queria espalhar boas vibrações. Até aí tudo bem. Uma reclamação sobre ter a conta derrubada. Mas aí veio a parte que chamou a atenção. E eu soube que você está se mudando para a Flórida. Quem sabe a gente podia se encontrar. Um cara de 71 anos, que supostamente é só um morador comum de Palm Beach, gravando um vídeo pedindo para se encontrar com um dos homens mais poderosos do planeta, como se fossem velhos conhecidos. A internet reagiu como você imagina. Que tipo de aposentado fala assim com o dono do Instagram? Até hoje não ficou claro se Pete realmente conhece Zuckerberg, porque ele fala com tanta naturalidade sobre se encontrar com um dos homens mais ricos do mundo, ou porque o Instagram derrubou a conta dele. Mas tudo isso junto, vindo de uma pessoa que já é comparada com Jeffrey Epstein, um homem conhecido justamente pelas conexões com gente poderosa, não ajuda em nada quem tenta convencer os outros de que é só um cara comum. 1. O que esse caso revela sobre todos nós? Palm Beach Pete diz que é só um cara comum que teve o azar de se parecer com uma das figuras mais polêmicas e desprezíveis dos últimos tempos. E pode ser verdade. Pode ser mesmo só isso, um aposentado de 71 anos com um conversível e uma genética inconveniente. Mas o tamanho da reação ao caso... Isso aí você pode falar até você morrer, seu filho da puta. Mas você é o cara, não adianta você querer mentir pros outros, você é, seu arrombado. O caso dele mostra uma coisa que vai além de qualquer semelhança física. A morte de Epstein nunca convenceu todo mundo. O monitoramento da prisão falhou. Os guardas dormiram
Documentos com nomes de gente poderosa foram aparecendo ao longo dos anos e nenhuma resposta oficial foi suficiente para encerrar o assunto de vez da cabeça do público. Quando esse tipo de desconfiança se acumula por anos, qualquer coincidência ganha outro peso. Um cara parecido com Epstein, dirigindo um conversível em Palm Beach, no mesmo bairro onde a mansão dele existia, vira mais do que curiosidade. Vira combustível. A desconfiança em torno do caso Epstein não começou com Palm Beach Pete. Ela existe e insiste há anos. Pete só apareceu no momento errado, no lugar errado, parecendo com quem não devia. E a internet fez o resto. E o Pete segue vivendo em Palm Beach, jogando tênis, postando vídeos. A vida dele seguiu, mas na internet o caso não fechou. Cada aparição nova dele reacende a mesma discussão. E talvez essa seja a parte mais reveladora de tudo. Não é sobre Palm Beach Pete, é sobre o fato de que um único vídeo de um cara dirigindo um conversível foi capaz de reabrir um caso que o mundo inteiro tenta fechar há anos. Isso só acontece quando as respostas oficiais não bastam. E no caso de Jeffrey Epstein, para muita gente, elas... Então, meu filho, se não te apagaram, você pode ter certeza que vão te apagar, se é que você me entende. Nunca bastaram, inclusive para esse apresentador que te fala nesse momento. Se você curtiu, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. Então, se você gostou, se inscreve, ativa o sininho. Vou trazer mais coisas do caso Epstein. Vou trazer mais coisas aí de outras situações reais para não falar o que eu quero falar, tá? Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Chama. É nóis.